Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula. Desde que nós começamos, as aulas online, nós temos a primeira aula que foi aula de acolhimento, que eu falei do coronavírus. A segunda aula foi a aula que eu fiz a correção da prova, revendo todos os assuntos. E agora a gente está indo para a terceira aula, que é sobre calorimetria, que é uma coisa que vai vindo na sequência, a gente tem que estudar tudo que faz parte de termologia, ok? Então, calorimetria. Vamos fazer uma contextualização do que é isso. Primeiro, olha lá na lousa. Calorimetria. Calor é o objeto que está sendo estudado. Metria, a forma de se mensurá-lo, né? Então agora vocês podem ver que a luzinha aqui está caprichadinha, né? Minha filha deu uma garibada nela, deixou ela legal. Tá lá, propaganda do nosso YouTube, que você tem que estar sempre verificando. E eu tô aqui com o meu uniforme atual, substituindo o meu avental. Essa camisa da Alemanha aqui. Bom, calorimetria. Então, o que o homem, né, sabia aí do século XVIII, né? Século XVII, vamos começar no século XVII. Sobre calor. Bom, calor era uma ideia que já vinha desde os gregos, que é alguma coisa que fluía de um corpo para outro. Então, grandes pensadores como René Descartes, o Johannes Kepler, o Francis Bacon, defendiam a ideia de que o calor era alguma coisa que fluía de um corpo para outro. Agora, se flui de um corpo para outro, tem que ter massa. E se tem massa, tem que ser mensurável. Então, havia tentativas de se mensurar essa massa, mas todas seriam um sucesso. Por quê? Porque não era possível, né, medir-se a massa do calor. E atribuía-se sempre à falta de um equipamento adequado para fazê-lo, né? Acreditava-se que não tinha como medir por conta de instrumentação adequada. Bom, na mesma época que René Descartes e Johannes Kepler, já Galileu pensava diferente. Galileu dizia o seguinte: não, o calor ele é uma consequência de haver movimento. Então, se há movimento, há atrito, e desse atrito gera-se calor. Então, a ideia do Galileu era mais próxima da ideia contemporânea, né? Nossa ideia atual sobre calor. Que a gente falou aqui nas outras aulas, que o calor é dado por, ou é uma energia que está transitando, né, de um corpo mais quente para um menos quente, ou a gente pode entender que o calor é radiação eletromagnética. Bom, as duas coisas hoje para nós é o padrão de que está certo, né? Mas na época a discussão não, era um fluido ou era decorrente do movimento. Bom, passou-se mais um bocado de tempo. O Galileu tentou desenvolver um método de medir temperatura e acabou medindo pressão. Então começaram a se aparecer novos instrumentos. E aí o Ole Homer fez o termômetro, né, que nós já falamos nas outras aulas. E com o termômetro foi possível se fazer a mensuração do calor de uma maneira indireta. Quem teve a grande sacada foi Robert Mayer, tá? A primeira grande sacada. Robert Mayer fez o seguinte: ele era um médico alemão. E aí ele fez o seguinte: a preocupação dele era saber se a energia do nosso corpo, né, a nossa força, a nossa capacidade de realizar trabalho, vem da energia dos alimentos que nós consumimos. Como é que eu posso saber qual alimento fornece mais energia do que o outro, né? Então havia-se muitas ideias a respeito disso, né, mas não se havia nada comprovado. Então o que ele fez foi o seguinte: inventou uma maneira de se medir a energia transferida, o calor transmitido de um corpo para outro. Então ele colocou, por exemplo, uma substância qualquer dentro de um recipiente metálico e pôs para esquentar isso. O calor desse recipiente, da queima desse alimento, dessa substância, é passado para um potinho com água. Então aquela substância está dentro de um pote metálico que vai ser aquecido e que está dentro de um recipiente com água. Então o calor dele vai passar para a água, de maneiras que a água aumenta a sua temperatura
Então, quando absorvendo esse calor, vai aumentando sua temperatura, e quando toda a matéria tiver sido queimada, então ele vai saber o quanto de calor foi fornecido, porque aumentou uma certa quantidade de temperatura na água. Então, isso ele faz uma medição, né, uma mensuração indireta, né? É como a gente mede temperatura a partir da dilatação do mercúrio. Então ele faz a medição do calor a partir da variação de temperatura que uma quantidade de água recebe. Agora pensa junto comigo. Se colocar 100 gramas de água, quer dizer, 100 mililitros de água, e se colocar 200 gramas de água, ou seja, 200 mililitros de água, será que, se eu fornecer a mesma quantidade de calor, as duas vão aquecer de forma igual? É óbvio que não, né? Se eu deixar os dois aquecendo pelo mesmo tempo, portanto fornecendo a mesma quantidade de calor para as duas, é óbvio que a de menor massa vai esquentar mais rápido, né? Então vai ter uma maior, ao mesmo tempo vai ter uma maior variação de temperatura. Então o que o Mayer vai fazer assim para identificar direitinho é usar a água como padrão, né? Usar a água como padrão para esse calor absorvido. Então vamos ver como é que é a ideia dele. Ele diz o seguinte: vou chamar de caloria a unidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água. Então, a água é a padrão, então a definição dele para unidade de calor é para cada caloria, né, que eu forneço, que o material que queimou forneceu para a água, ou pensar que a água absorveu de calor, para cada caloria, significa que a temperatura de 1 grama de água aumentou 1 grau Celsius. Bom, aí no decorrer dos estudos, das aperfeiçoações, hoje nós temos a seguinte definição. Chamamos por calor específico, um C minúsculo, calor específico. Calor específico, ele vai ser o quê? A quantidade de calor para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma certa substância. Para a água vai ser o padrão, esse valor vale 1. Então, o calor específico, no caso da água, é 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. 1 grama de água. Então tudo bem, essa passou a ser a unidade padrão de caloria. Mais tarde aparece ainda no século XIX, né, aparece o James Prescott Joule. E o Joule teve uma outra ideia, né? Vou tentar ver se tem uma relação do calor realmente com o movimento, com outra forma de energia. Então ele pensou o seguinte, colocou uma bacia, né, tipo uma batedeira de bolo, e uma pazinha cheia de aletas para rodar lá dentro. Colocou uma certa quantidade de água bem definida, mediu a temperatura, colocou um termômetro, mediu a temperatura inicial dessa água. Bom, para fazer essas aletas rolarem, virarem, girarem, ele rolou um barbante, uma cordinha bem leve em torno dele e pendurou numa rondana, passou por outra rondana e desceu. Lá em cima ele pendura uma massa, né? Um objeto com massa bem definida. Não sei quanto foi, mas vamos supor que seja 1 quilograma. 1 quilograma lá. Está preso lá em cima e as aletas estão em repouso dentro da água, que já se sabe a temperatura inicial. Bom, solta-se o peso, a gravidade puxa ele para baixo. Sabendo exatamente a altura da qual esse pezinho vai descer, essa massinha vai descer, o peso vezes a altura, você tem a energia potencial gravitacional armazenada no corpo, ok? Essa energia se transforma em energia cinética nas pás que vão girar, e o legal de tudo, as pás girando dentro da água aquece a água.
Ah, muito? Não, um pouquinho, mas aqueceu a água, fez variar a temperatura da água. Então a água entrou em movimento, e como dizia o Galileu, né, um corpo em movimento está gerando calor. E foi bem por aí mesmo que o Joule conseguiu fazer o seu experimento. Aí é só relacionar a quantidade de energia potencial que foi transformada em energia térmica, juntando com a definição que nós vamos fazer aqui na lousa, e aí você tem uma comparação entre a medida de forma mecânica do calor com a medida totalmente térmica feita pelo Mayer. Então a gente vai dizer o seguinte: a conversão de uma coisa na outra, esse 1 caloria por grama grau Celsius, né, calor específico, deu a ideia do que é a caloria. Então essa caloria equivale em joules, que é a medida que o Joule mediu, a 182 joules. Bom, isso aqui a gente arredonda geralmente para 4,2. A gente faz um arredondamento para 4,2 joules. O 182, achei 186, isso é uma medida muito precisa, né? Esse algarismo aqui não é com grande precisão. Bom, então tá lá a conversão de energia medida num sistema com energia medida em outro sistema. E o padrão acabou sendo, obviamente, o Joule, porque está relacionando a energia mecânica com a energia térmica, então, portanto, fazendo um caminho só. E aí, portanto, a gente usa internacionalmente o Joule como unidade de medida de calor ou unidade de medida de energia, que também é unidade de medida de trabalho, né? Tá bom? Então agora nós vamos fazer o seguinte: vamos relacionar direitinho esse C aqui, para sair com a equação mais usada da calorimetria. O calor específico, ele é dado por quê? Pela quantidade de calor absorvida por um corpo por unidade de massa por variação de temperatura ΔT. Então, essa é a definição do calor específico. E dessa equação aqui, a gente deriva, né, passando esses dois para o lado de cá, eu tenho essa outra forma de escrever a mesma equação. Ah, mas claro, por que você escreveu assim, né? MC ΔT, por que não coloca ΔT, MC? Por que escreve normalmente assim, né? Então vamos entender. O M é a massa da substância que você está verificando quanto que varia a sua temperatura. C é o calor específico da substância. Então isso é próprio da substância. E o ΔT, ele é a variação de temperatura. Então é só isso aqui que está variando. Variando isso em função disso aqui. Então, à medida que você fornece calor, varia o ΔT, tá bom? Varia o ΔT, varia o θ, né? Então, deixa eu ver o que mais que a gente pode acrescentar daí. Se você misturar duas substâncias, uma está mais quente e outra está menos quente, a gente sabe que o calor deve fluir da mais quente para menos quente. Todas as duas estão irradiando calor, todas as duas. A temperatura está baixinha, né? Tá menos 4 graus Celsius, está abaixo do zero do congelamento da água, mas não importa, aquele corpo ainda irradia, mas irradia muito pouco. Aí você pega um corpo, vamos supor, de 50 graus Celsius, está irradiando mais do que aquele de menos 4. Um irradia pouquinho, o outro irradia bastante, haverá um gradiente de calor que está indo do mais quente para o menos quente. É esse gradiente que a gente chama de calor, né? Então, aí voltando aqui, se você tem duas substâncias em contato, uma perde calor para a outra ganha calor da uma. Então, haverá uma troca de calor. E essa troca de calor tem que ser matematicamente comprovada. De que forma? O calor fornecido por um é igual ao calor recebido pelo outro. Mas aí precisa consertar a equação aqui, porque um perde, o outro ganha. Então um dos dois tem que ser negativo, tá?
Tanto faz na hora que você fizer a conta, colocar um positivo ou outro positivo, tanto faz, o resultado vai dar no mesmo. O que a gente precisa ver é o seguinte, que isso vale para as duas substâncias. Então, isso daqui acontece dos dois lados. Então, você tem que a substância, vamos supor, substância A, que tem calor específico A, e sofre variação de temperatura, vai ser igual à substância B, que tem calor específico B, que tem variação de temperatura A e B, né? E aí, o que acontece? Isso aqui é negativo. Esta equação é a equação que nos vai mostrar o equilíbrio térmico, né? Quando as duas chegarem na temperatura final, uma subiu, a outra desceu, e quando igualaram, né, chegaram na temperatura de equilíbrio, cessa-se o raciocínio, a gente vê quanto que foi a troca de calor, tá bom? Esse C, ele é mais ou menos constante, tá? É uma constante, mas que também depende da temperatura, né? Da variação de temperatura. Então, quando o corpo está muito próximo do ponto de fusão ou do ponto de ebulição, esse calor específico vai ficando cada vez menos específico, e quando trocou de fase, mudou esse calor específico. Então, por exemplo, a água, quando está na forma líquida, é isso aqui, né? 1 caloria por grama grau Celsius, ou 4,2 joules, né? Por grama grau Celsius. Mas quando está na forma líquida, né? Quando está na forma sólida, que ela está gelo, o calor específico cai de 1 para meio. Então a gente vai fazer aí para frente, na mudança de fase, os cálculos que nos permite saber quanto calor o objeto está trocando, dependendo da sua fase, dependendo do seu estado sólido, tá ok? Então o que você vai fazer agora? Então você já tem essa explicação aqui, pode ver, rever. Lá no Escola em Casa EDF, né, no nosso site, tem o PDF que é Termologia 2, e ali no Termologia 2 está escrito, tá discutido isso e mudança de fase. E tem um outro texto que é só calorimetria. Só estou discutindo isso aí. E tem uma tarefa para você fazer. A tarefa que você vai fazer no seu caderno, bonitinho, e esperar a próxima semana para que eu diga, olha, vocês vão fazer isso, com aquele resultado. Nessa semana agora, que vai começar no dia 11 e vai até o dia 15, você lê isso tudo, tá? Acompanha tudo isso, resolve. Se aparecer dúvida, você vai ter o canal para você tirar dúvida. E você tem o e-mail lá que está sendo fornecido pela escola para você tirar dúvida. E você deve resolver. Resolveu no seu caderno, aguarde instruções para mostrar isso, para que eu possa computar sua nota, tá bom? Então, por enquanto é isso. E você vai agora, vendo esse daqui, assistir um outro vídeo que também está escrito, tá lá de vocês, junto aí com esse daqui, que é o experimento, tá? Experimento caseiro aí para a gente fazer a medida da calorimetria, tá? Do calor específico. Então tá lá, experimento para determinação do calor específico. Então você vai lá, clica lá e vê como é que eu fiz em casa com a minha filha, né? Porque a velha está sentindo mal pra caramba, né? Então a gente fez junto lá para poder resolver um experimento para você, tá bom? Então aguardo vocês para a semana que vem, semana do dia 18, né? Dia 18.